Boa noite, boa noite. Boa noite para você que está nos acompanhando. Boa noite, Drica. Boa noite, Fernando. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, povo de Deus. Metanoia no ar. Eu não sei se você veio aqui na quarta-feira passada, mas a gente não estava aqui. Deu um problema técnico de comunicação e todas as coisas possíveis. E nós não estivemos aqui na quarta-feira passada com Metanoia, mas hoje a gente está aqui. E hoje é um grande dia. É, sim, sem dúvida. Porque hoje é dia de São Leão Magno, o grande. Verdade, verdade. Exatamente. Então é isso. Maravilha a gente estar aqui hoje, né? E nosso tema hoje é a desfiguração da igreja e as consequências na evangelização. Exatamente. É um tema forte, hein? Baita tema. Sim, sim. Então, vou te pedir, vamos divulgar isso daí. Pega esse link, já vai jogando em todos os grupos. Os grupos bons e os grupos chatos. Os grupos de Pra família. todos os grupos, né? Todos. Os grupos, todo grupo que você tem. E Facebook, Instagram, tudo que você puder divulgar. Joga tudo que lá. você puder fazer. Que nós vamos começar a bater papo agora. Roda a vinheta aí pra gente começar. Ô, gente, a gente não pode dar sequência sem mandar um abraço pro Padre Douglas. Ô, Padre Douglas! Gente, eu estou Padre aqui no Douglas, Padre que aqui não Douglas, está. no lugar dele, mas tudo bem, né? Não tem nada a ver com o Padre Douglas. Ele está em missão, nosso querido. Estou sentando aqui para aquecer a cadeira dele para quarta-feira que vem. O padre está em missão em Ji-Paraná, lá em Rondônia. Oh, coisa gostosa. Fala de Paraná, a gente acha que é no sul, né? Nada, Ji-Paraná, lá em Rondônia, pregando a palavra de Deus. Eu estou acompanhando eles pelas postagens, está uma benção. Vai comer pato com piqui? É mesmo? Pato? Pato Eu com quem? acho. Um beijo para todo mundo de Rondônia, né? Será que o pessoal do Nordeste está assistindo a gente? Aliás, Teresina. Cadê? Manda Cadê um o oi pessoal aqui de pra Teresina, gente, no né? Piauí? Manda um oi aqui pra gente, se tiver aqui no nosso chat. Tiele. Ó, já tem um monte de gente aí, Tiele. Fala para Aí, nós ó. aí, Tiara, quem tá aí? Genelice Maria, boa noite. Boa noite, Henrique Gasparini. Maura Cristine, Neide Lima, Hélio Carlos Martins. Boa noite, gente. Boa noite. Vai mandando seu oi aqui pra João gente Carlos também, participar Monte. com a gente. Aí, é o João Carlos, acabou de Também. passar. Ele está dizendo que ele está bem. Que bom. Que bom. Seja louvado. Louvado seja Deus. Nós também estamos bem aqui, graças a Marta Deus. Ribeiral, boa noite, gente. Que bom. Que bom. Pessoal, olha, eu sou apaixonado por esse tema. Eu acho que vai dar uma conversa, Vai dar um caldo? Não? vai dar um caldaço hoje. Então, Então não vamos enrolar. Entendeu? Sim, senhor, vamos começar. Vamos entrar de cabeça. Eu estou entusiasmado com esse tema. Meu coração está fervendo, que a gente está preparando, de modo concomitante, a gente está preparando um congresso sobre nova evangelização e missões. E um dos principais temas, talvez o coração, é essa discussão aqui. A desfiguração da igreja e a consequência disso, na evangelização, em tudo que vai. Eu vou citar o Papa Bento XVI, aquela afirmação de Bento XVI, e é a partir Chama o homem. daqui que nós vamos conversar. A primeira encíclica do Papa Bento XVI, né, do nosso querido Joseph Ratzinger, que todo mundo pensava que ia escrever, sei lá, sobre lei canônica, que ele ia descer a marreta, não sei o quê. O cara surpreende todo mundo e escreve sobre o amor de Deus. Exatamente. Deus caritas est. Deus é amor. Aí no número 25, ele afirma assim: a natureza íntima da igreja se expressa no anúncio, ele usa duas palavras gregas, querigma e martiria, anúncio e testemunho, na celebração, a palavra grega que ele usa é liturgia, e o serviço da caridade, diaconia. Então, ele começa a dizer que sem uma destas dimensões, a igreja está desfigurada. Para que seja a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, com o rosto dela, com o jeito dela, precisa ter anúncio, celebração e diaconia da caridade.
É um tripé, né? É aqui, exatamente, é aqui que mora o negócio. E aí, quando a gente fala natureza íntima, mais um adendo, né? Quando a gente fala a palavra natureza, a gente precisa buscar um dado dentro de uma ciência pouco conhecida, infelizmente, mas aqui a gente fala muito, porque o padre Douglas puxa muito desses recursos, né? A gente precisa buscar o conhecimento da metafísica. Quando a metafísica fala sobre natureza, ela vai dizer, o que é natureza? A natureza é o princípio da operação de um ser. Por exemplo, né? A natureza do cachorro é a natureza canina. Exato. Porque ele tem natureza canina, ele late. Aliás, nós estamos falando de evangelização, vou só fazer um parênteses aí, tá? Na sua fala. Claro, claro. Acho que todo evangelizador deveria estudar metafísica. Ó, antes de mais nada, vamos estudar metafísica aqui, aí depois a gente parte para o segundo ponto. Mas não é isso que acontece. Não. Geralmente se encontra com a metafísica lá. Exatamente. Antes de você continuar o assunto, tem uma pessoa te falando boa noite aqui. O Thales Vinícius está falando boa noite, Fernando. Opa! Escrevemos saudades embaixo. Eu falei, esse deve ser amigo do Fernando aí. Claro. Ô, meu irmão, Não Deus só Thales, abençoe, né? querido. Irani também. Boa noite, Irani. A Soninha. Nilda. Soninha está lá em Londres, Dilene. acompanhando a gente. Nossa! Legal, né? Thales falou que é um Hello! tema oportuno para este tempo. E Hello! como é oportuno, né? É, sem dúvida. Olha que interessante. Se nós estamos falando que a natureza é o princípio da operação de um ser, e o cachorro late porque é cachorro, significa que a igreja é igreja porque anuncia, celebra e serve com a caridade. Se ela está defeituosa nessas ações, o problema é metafísico, gente. O problema é na natureza. Nós estamos ferindo a natureza daquilo que Jesus fundou, Jesus criou. Exatamente. É criação dele. A gente poderia dizer assim, qual que é a natureza da evangelização cristã? Cristo. Exato. É Cristo. É aquilo que ele veio trazer, mas só ele não trouxe e entregou. Ele veio, fez, ó, tá vendo eu fazendo aqui, ó, apóstolos, discípulos, ei, tô fazendo aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Tô fazendo, ó, tô curando, tô evangelizando, tô celebrando, tô fazendo. Ele enviou o capacitador para isso, que é o Espírito Santo. Exato. E ele enviou os apóstolos para fazer isso. Né? Perfeito. E tudo isso está centrado nele. Então, a natureza da evangelização cristã é Cristo. Perfeito. Podemos dizer isso. Perfeito. Para começar. Aí, ó, agora a gente pode começar, Tiele e Drica, a desmembrar isso, porque aí nós podemos começar a analisar os diversos Frankensteins que nós temos andando por aí, que não são a igreja, são Frankensteins. Porque você desfigurou ela, você feriu a natureza, você botou o nariz onde era para ser braço e a coisa virou um espelho quebrado. Tá? Então, o que acontece com uma comunidade que deveria ser cristã, mas ela, por exemplo, ela até anuncia, ela gosta de pregar, fala do amor de Deus, do pecado, da salvação, ela faz aquele querigma, gosta de fazer o querigma, mas ela não valoriza a celebração dos divinos mistérios, a liturgia, e ela menospreza também a caridade. O que acontece se o cristianismo fizer isso? Olha, eu não preciso nem... A gente não precisa buscar, assim, nós não precisamos procurar isso num tubo de ensaio. É só olhar na história e ver, isso já se deu na história? Isso está se dando na história? Sim, aliás, e pra caramba. Nós estamos falando do problema na evangelização. Isso está desde o começo. Né? O que nós temos, o que a gente tinha antigamente? O que acontecia? E aí é uma coisa importante, eu acho, que é uma grande diferença das crisezinhas que nós temos hoje. É que antes, quando acontecia uma crise e tinha um concílio, não era para decidir o conteúdo da evangelização. Sim. Era simplesmente para atestar aquilo que já tinha sido falado e aquilo que estava sendo falado errado. Então, ó, isso aqui não, é isso aqui. Pronto, o concílio bateu o martelo, Jesus Cristo tem duas naturezas, divina e humana, vamos supor. Exato. Então, bateu o martelo, segue a evangelização. Daqui a pouco tem outra crise na evangelização.
E aí reúne de novo a igreja e fala, Define a fé. define a fé, continua. Tá. Só que não é isso que nós estamos vivendo agora, não é? Porque agora nós estamos falando de paganismo, de relativismo, de heresias. Teve heresias no passado, mas agora o mundo inteiro, essa paganização e esse relativismo está todo Exatamente. globalizado. Quando você fala dessa questão do relativismo, eu penso muito que, hoje em dia, com tudo que a gente tem visto, parece que, assim, só de você expressar, porque para a gente evangelizar, para chegar até as pessoas, querendo ou não, você precisa expressar algo que você acredita. Exato. É aquilo que nós cremos. E, hoje em dia, parece que qualquer palavra dita parece que é uma ofensa. Exato. Então, aquilo que nós cremos parece que é uma ofensa para muitos. Então, isso está desfigurado na igreja, ok, mas você vê aqui fora, até dentro da igreja, essa questão de que você falou do relativismo, que, então, não importa em si o que está acontecendo, importa como o outro reage, importa como eu sinto. Como se a Que isso religião é fosse algo para felicidade. viver no privado, né? Exatamente. E, aliás, a crise na evangelização, nossa, hoje começa exatamente nesse ponto. Como se a religião é sua, você vive lá, mas você não interfere aqui. Você não me anuncia. Eu não quero esse anúncio, então cada um Não, e vive se na anunciar, sua. ainda estou te desrespeitando. Exatamente, mas não essa é a base da nossa evangelização. Ó, eu vou, com base nisso que vocês estão falando e naquele raciocínio que eu estava fazendo, agora eu vou puxar um tema, a coisa vai ficando polêmica, tá, gente? Mas eu quero que nós estamos no campo das ideias. Mas aqui, as pessoas que estão nos acompanhando estão felizes com o tema. Tá. Muita gente falando isso. A coisa vai ficar polêmica. Por exemplo, agora existe um jargão, todo mundo repete, ad nauseam. Igreja em saída. Igreja em saída. Eu conheço alguém que falou Igreja em de saída. Ah, não posso falar. Igreja em Não saída. posso. Igreja em saída. Igreja em saída. Muito bem. Vamos sair. Com o quê? Para falar o quê? Portando quem? Olha, vocês me desculpem, eu não sei se isso aí é uma coisa boa ou ruim. Eu vou dizer uma coisa para você, a igreja sempre esteve em saída. Desde Pentecostes. Eu realmente, essa é a minha opinião. Né? Eu acho Essa é a assim, essência da igreja, né? a igreja sempre esteve em saída. Ela precisa. Eu acho que não é questão é a natureza de... dela. Nós estamos falando de Exatamente. natureza. Exato. Não é questão de saída. Eu acho que a questão agora, o que se perdeu? A coragem, e aí você precisa anunciar aquilo que você crê, e o conteúdo que se anuncia. Não é? Porque Não a igreja... é a minha ideia, né? O magistério está correto em nos pedir que saia. O Papa Francisco é correto em dizer, nós temos que sair. Essa não é a questão. A questão é que nós temos que sair com algo. Nós temos que sair com conteúdo. Então, agora, é por isso que eu estava falando. Quando você prioriza o anúncio e esquece a celebração e a diaconia, o que acontece? Não é simplesmente a questão de esquecer a liturgia. Não, é esquecer os divinos mistérios. É esquecer toda a formação, toda a doutrina, todo o depósito da tradição e ficar apenas com um anúncio que, sem a tradição, que sem os sacramentos, que sem a caridade, ele acaba sendo raso. Ele acaba sendo raso. Você faz as pessoas terem uma experiência de regeneração, as pessoas ouvem o anúncio querigmático, e se ele for bem pregado, pelo menos com fé viva e verdadeira, as pessoas têm o seu primeiro encontro, mas elas nascem e nem o cordão umbilical é cortado, a pessoa morre por falta de cuidados, que é o que mais acontece. Nós três viemos de um movimento chamado movimento carismático. Sim. Maravilhoso, instrumento poderoso de Deus para fazer as pessoas nascerem para Deus. Mas quando o tema é discipular, fazer a pessoa perseverar, fazer a pessoa aprofundar, com raras exceções em comunidades, com raras exceções em Sim. algumas expressões, não é o forte. Entendeu? Fomos Então formados, se né? prioriza o anúncio em detrimento dessas coisas. E aí, meus irmãos, qual é a diferença disso, por exemplo, para uma igreja de tradição calvinista? Não existe diferença. Né? Porque eles têm a pregação querigmática com a palavra de Deus, mas você não vai ver a celebração dos divinos mistérios. Exato. Então, qual é? Né? Uma igreja que prioriza o anúncio, mas esquece da liturgia, esquece dos sacramentos, esquece de toda a doutrina relativa aos sacramentos, da tradição, e esquece da caridade, ela se iguala a uma igreja de tradição calvinista, ou fica esse neopentecostalismo Exato. católico.
Eu acho que Fulcro, eu né? acho que vale a pena citar isso. É assim, ó, desde de Lutero começou-se essa coisa, né, que nós estamos falando aqui. Lutero, quando ele levantou, eu protesto, protestou, não é, contra a Igreja Católica. O que aconteceu? A Igreja, então, desde esse momento, começou-se esse sentimento. O problema é o sentimento. O sentimento de que a sua religião é sua. Isso é um perigo. Eu vou explicar aqui, eu vou dar uma volta, mas você vai entender. Não, fantástico. Já vi onde você vai. Vamos voltar lá na base. Ó, vamos pegar Jesus, olha o Evangelho. Jesus, ele, por várias vezes, e eu vou entrar aqui porque eu fiz questão de salvar aqui, ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Mateus 28, 18. Aí depois, lá na frente, vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, de Isaías 6. Depois, ele vai enviar os discípulos, e ele vai dizer: a messe é grande, os operários são poucos, pedi, pois, ao dono da messe. Jesus enviou: vai de 2 em 2, expulsa os demônios, ressuscitai os mortos. Jesus enviou, falou todos os dons. Mas eu queria chamar a atenção para alguns momentos que Jesus falou assim: ó, eu estarei convosco até o fim dos tempos, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Outra hora ele falou assim: o Espírito Santo ainda vai revelar, não foi com essas palavras, a vocês muitas outras coisas. Jesus não falou isso, ou eu estou louca? Falou. Jesus falou isso no final da missão dele: o Espírito Santo ainda vai vos revelar. O que isso significa? Todo o mistério já nos foi revelado por Jesus Cristo. Perfeito. Todo o mistério da revelação. Nós temos o quê? A revelação, a tradição Quando morreu o último apóstolo, acabou a revelação. Acabou a revelação. Exatamente. Tudo nos foi revelado. No entanto, o Espírito Santo, Jesus disse que o Espírito Santo ia revelar muitas outras coisas, mas o Espírito Santo não é esquizofrênico. Ele não faz, essa época eu vou revelar isso, naquela outra época eu vou revelar outra coisa, agora eu vou revelar outra coisa, agora nesse ano aqui, no século XXI, nós já estamos no século XXI, eu vou revelar outra. Não é isso que acontece. O anúncio continua sendo o mesmo. O que muda são as formas de evangelizar. E aí você vai ter sua comunidade X, sua comunidade Y, Fernando tem um jeito dele, eu tenho o meu, a Tiele tem o dela. A compreensão, Drica, a compreensão do mistério vai expandindo. Exatamente. Agora, o que se anuncia é a mesma coisa, e o chamado... E aí eu volto mais um pouquinho. Quem é que envia? É Deus. Exatamente. Se você Porque está nós se enviando, anunciamos a já está mesma errado. pessoa, né? Para Desde por sempre. aí. Exatamente. Ninguém se envia. Eu vou lá falar em nome de Deus. Não vai, que não vai dar certo. Porque quem Exatamente. envia é Jesus, primeira coisa. E faz isso Gente, através da igreja. Quem faz isso? Quem atesta? O Espírito Santo. Só um minutinho. Então, você vai em nome de Deus e você... O que é para acontecer? Da mesma forma que os apóstolos... forma que eu estou falando, o mesmo conteúdo que os apóstolos anunciaram, e com a mesma força, porque é só uma força. E que força é essa? É do Espírito Santo. Então, agora eu vou voltar em Lutero. O que aconteceu? A religião, então, cada um tem uma religião, é sua, você não me anuncia. Com todo o paganismo que nós vivemos, enfim, Revolução Francesa, tudo aquilo ali, de lá para cá, se criou-se essa coisa do relativismo. A nossa evangelização se tornou politicamente incorreta. Não é? Evangelizar é politicamente incorreto. Então, você não evangeliza, você não prega contra o pecado, contra o... Na verdade, é isso. Né? Exato. Então, se você diminui o anúncio, você diminui o tripé. Fantástico. Ou então você só anuncia: tudo bem, Jesus te ama, pode ir para sua casa feliz da vida, senta lá e continua assistindo sua novela. Exato. O que não é um anúncio completo, né? Perfeito. Eu só quero continuar aqui Continua. porque, gente, meu povo, muito obrigada pela participação de vocês. Tem muita gente participando Tem, aqui hoje com a tá gente. bem. Quero ler a participação da Sônia. Ela escreveu: boa noite, meu nome é Sônia Finotti, estou em Londres e acompanho vocês com muita alegria. Tema muito oportuno nesse tempo. Alegria nossa de ter você acompanhando a gente aqui. Gente, tem muito boa noite aqui, a gente está muito feliz. Creuza de Serra Espírito Santo. Sim. Muita gente falando que o tema é sensacional. Eu fico muito feliz com a participação de vocês e
Gente, manda pergunta. Eu sei que o tema, Ainda bem todo que a mundo Tiele tá falando aqui que é hoje, né? oportuno. Ô, glória a Deus. Oh, meu Deus do céu. É porque por conta do óculos, né? A Drica falou, ainda bem que você está aqui. Porque Não, que eu é porque a sargue gente muito. esquece. A gente bom. começa a falar aqui, a gente esquece de vir aqui no chat. De vir aqui e ler. Que bom, gente. Olha, o Giovanni está falando, precisamos de evangelizadores batizados no Espírito Santo, que passaram por uma experiência de Deus. Só o Espírito Santo pode nos convencer da necessidade do anúncio de Jesus Cristo. Acho importante isso que ele falou, porque era exatamente o que a gente está falando, né? Agora. Exatamente isso, porque não é um anúncio de algo que você só acredita e uma ideia que você tem. Nós estamos anunciando uma pessoa, então a gente não tem o direito de simplesmente chegar, anunciar e relativizar essa pessoa e tudo aquilo que ele trouxe. Como a Drica falou, achei muito importante essa questão de que Deus veio e não só falou, toma, faz. Eu acho isso essencial, porque ele veio, ficou, mostrou, viveu, morreu, ressuscitou, para mostrar como a gente deve fazer e por onde a gente deve ir. Só que é exatamente esse mesmo Espírito Santo que é capaz de fazer com que a gente realmente vá. Sim. E, no fim das contas, é ele que anuncia em si, através de nós e tudo mais. Mas o que me deixa muito incomodada é exatamente esse tempo que nós vivemos, dessa questão do que a gente estava falando aqui agora, de eu anuncio até onde eu não interfiro na sua liberdade. E aí a gente perde toda uma consciência do que é o anúncio de Cristo, né? Sim, Tiele, hoje nós temos, eu vou explicar os termos, tá? Nós temos sofistas e não arautos. Sim. Sofistas e não arautos. O sofista é aquele que fala aquilo que ele pensa, né? Ele é o portador da sabedoria, portanto, ele interpreta e ele prega aquilo que ele pensa. O arauto é alguém que entrega uma mensagem que lhe foi dada. A figura do arauto é o seguinte: o rei escreve um decreto, entrega na mão do arauto. Ele sobe no púlpito e lê o que o rei mandou ele ler. Ele entrega o que o rei mandou ele entregar. Ponto final. Ele não acrescenta, ele não retira, a ideia é ele botar peito aberto e gritar aquilo para que todo o povo possa ouvir. A evangelização é feita por arautos de uma mensagem que não é sua, que não é você que interpreta, que não é você que diz o que pode e o que não pode, não é você que acrescenta ou retira. Você entrega o que o magistério diz que você tem que entregar. Caso contrário, vai acontecer o quê? Você vai confessar, o sacerdote falar, não, mas isso não é pecado. Durante a homilia, fala coisas absurdamente, que não sei de onde que ele tirou, outro evangelho não foi nos 4. Mas essa é a maneira como eu sinto que Jesus está falando aqui para mim agora. Então, essa palavra pode ser diferente para você, pode ser diferente para o outro. Todo mundo quer, né? Ah, mas essa é a verdade como você sente. A minha verdade é diferente da sua. Então, e aí, Fernando, completando, eu acho, isso que você está falando, eu vou dizer uma coisa que não sei como é que você vai sentir aí dentro do seu coração. Sem a experiência, é preciso ter a experiência. Você está anunciando um texto, não. Nós não estamos anunciando... Peguei um guardanapo, porque não tem um livro aqui. Você não está anunciando um texto de geografia e dizendo, olha, no Brasil... Repórter, né? Exatamente. Como se fosse um repórter. Existem 23 estados... Eu falei certo, pelo menos? Não, tá ótimo, tá tudo certo. Vai lá. Tá tudo certo. 26. Você não está anunciando um texto. É 26, falei. 26, gente. Entenderam errado. No Brasil... Não, no Brasil não. Você está anunciando uma pessoa. E aí eu vou chegar nos 3 tripés, vamos supor. Eu posso falar do Fernando? Eu posso. Convivi muito com o Fernando, conheci muito o Fernando, a gente conviveu aqui, trabalhamos juntos, partilhamos muito. Eu posso falar sobre ele. Para quem me perguntar, posso falar, viu, Fê? Cuidado. Estou brincando. Fala coisa boa. Agora, eu posso falar do Giovanni Santos? Eu posso dar testemunho do Giovanni Santos que está aqui? Mas, é claro, ele está dizendo aqui, ó, o Giovanni Santos diz que precisamos de evangelizadores batizados no Espírito Santo que passaram por uma experiência de Deus. Mas eu nunca vi a lata do Giovanni. Eu não sei como ele é. Eu não sei nem se ele é um fake aqui.
Eu sei que você não é, tá, Giovana? Boa noite, querido. Seja Eu sei bem-vindo. quem é o Giovani. Ah, então. Você conhece o Giovani? Sei, Você conviveu conheço. com o Giovani? Você conhece a vida do Giovani? Você conhece também. Eu conheço? Ai, meu Deus. o Giovani é da comunidade Javenice. Eles legal. vêm aqui vinham dar formação para nós aqui. Eu não tive contato com o Giovani, mas o Fernando pode testemunhar o Giovani. Tá vendo? Eu não conheço o Giovani, não posso testemunhar, nunca tive uma experiência com o Giovani. É igual o povo quando chega lá, chegou 2 caras lá na casa do cara e falou, bateu lá dia de domingo, o que é? Ele falou, chamando o senhor para ser testemunho de Jeová. O cara falou, mas eu nem conheço, vou testemunhar. Eu não vi nada, eu não sei. Vi nada, não sei. É exatamente a mesma não vi. coisa. Então, você tem a verdade do Evangelho, a revelação, a tradição e a doutrina, Sim. mas você tem que ter a experiência. Por que eu falei da experiência? Eu vou explicar, Fernando, por causa desse tripé. É a experiência que vai me levar para a liturgia, para o culto. Fantástico, eu quero chegar Eu vou nisso. encontrar ele lá. Eu quero ele. Eu experimentei. Onde ele está lá na liturgia. Eu vou experimentar, eu vou viver a liturgia, eu vou entrar no mistério. É a experiência e o relacionamento com ele que vai me levar a amar o próximo. Você entende que tudo parte... Porque, senão, é só cumprimento de regra, de preceito. Exatamente. Enfim. Gente, só quero agradecer rapidinho que estamos com mais de 100 pessoas online aqui participando com a gente. Isso é uma alegria. Que Deus Legal. abençoe muito vocês. Continua participando aí com a gente, Vamos mandando os brindar, vai, com a comentários. água. Ó, Aqui, ó. Com água mesmo, porque o vamos, anúncio... aqui, ó. Ei! Quem sabe não vira A vinho, coisa vai não. ficar mais quente agora, você que está chegando. E o pessoal está falando aqui de como as nossas paróquias, os nossos sacerdotes não são formados hoje em dia para que essa evangelização aconteça como precisa acontecer. Então. O negócio só vai aumentando, na verdade. né? O primeiro panorama que a gente discutiu aqui foi o seguinte: eu valorizo o anúncio, mas em detrimento dos divinos mistérios e em detrimento da caridade. Vamos colocar um segundo panorama. Eu valorizo os divinos mistérios, eu valorizo liturgia, mas eu menosprezo o anúncio e eu menosprezo a caridade cristã. O que vai acontecer com essa comunidade? 2 possibilidades. E aqui, Drica, você vai lembrar. Eu já falo. Você vai lembrar. O Dom José Francisco Falcão de Barros, sentado nesta cadeira onde você está, ele falou um negócio que nos chocou. É por isso que eu sentei aqui hoje, porque aqui sentou gente que é Aí santa, aí eu vou pegando O por importante osmose. vai passando. Ele disse, Thierry, o seguinte, ele disse assim, pessoas que só comungam são futuros protestantes. Você lembra disso? Olha que coisa. Coisa chocante. Ué, mas como assim? Aí você vai Porque dizer, mas comunhão, protestante né? não comungam. Mas não é essa a questão. Pessoas que só comungam são futuros protestantes. Aí, mas como? Aí ele começou a dizer, uma igreja que começa a levar as pessoas para os divinos mistérios, para a liturgia, sem ela ter a experiência que nasce do querigma, do anúncio, né? Ela não tem conhecimento. É como se nós estivéssemos entregando pérolas aos porcos. Jesus falou isso. Nós estamos entregando tesouros a pessoas que não têm a mínima ideia. Gente, é o que mais acontece na Igreja Católica nesse momento. As pessoas passam pelo processo catequético, recebem os divinos mistérios, as pessoas são batizadas, recebem Jesus no Santíssimo Sacramento, são crismadas e são pagãos, profundos pagãos. 90% das pessoas que crismam não ficam na igreja. É um gargalo, é um ralo. Porque não né? fez a experiência de Deus. Não fez Falta experiência. anúncio. Uma igreja que menospreza o processo querigmático. Por isso eu digo para vocês, os bispos, né, os bons bispos que nós temos, têm gritado muito a respeito da iniciação cristã. Sim, sim. E dentro do processo de iniciação, o que mais falta é o pré-catecumenato, que é pregar Jesus Cristo vivo, poderoso, que deu a vida por nós, que ressuscitou dos mortos, que batiza no Espírito Santo. A pessoa faz uma experiência e é conduzida aos divinos mistérios. Exatamente. Aí ela reaviva... Porque ela se encontra com uma pessoa, eu vou repetir, pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa. Você se encontra com aquela pessoa, você se apaixona por aquela pessoa, você quer imitar aquela pessoa, você quer só andar com aquela pessoa, você quer falar com aquela pessoa, você quer comer com aquela pessoa, dormir com aquela pessoa. Você fica apaixonado. É uma pessoa. Então, é isso que precisa acontecer. O amor... Quando ele se traduz na imitação da pessoa amada. Exato. Você pode ver. Pai e filho, por exemplo.
Se você pegar os filhos do Fernando, anda igual ele. Nossa, mas é Não, igualzinho. mas isso até com Meus casal, filhos, né? o dedo do pé do meu filho faz o mesmo movimento que o dedo do pé do meu marido. Eu falo, gente, mas isso aí não passa pelo sangue. Não é? A gente comentou, Que é isso? a gente comentou isso ontem, né? Que a gente viu um casal, eu falei, não, mas eles se parecem, eu achei que eles fossem irmãos. Mas é porque você pega a fisionomia da tomando as pessoa, né? feições, Você vai os Você gostos. pega o jeito, as coisas que faz, você muda. Se você é casado, você repara que antes você não fazia uma coisa, hoje você faz. Exatamente. Você pega até o defeito da pessoa, entendeu? Porque você vai se assemelhando. Então, é um encontro com essa pessoa e é essa pessoa que vai fazer a pessoa ser igreja em saída. Exatamente. Você vai sair depois que você encontrar. Porque primeiro você Ó, encontra, depois você sai. Então, assim, se eu menosprezo o anúncio, se eu menosprezo o querigma, eu acho que nós estamos falando de um dos... O cardeal Raniero Cantalamessa fala isso. Um dos piores problemas da atualidade no catolicismo é justamente esse. Nós abandonamos, inclusive, eu tenho que ser sincero, inclusive dentro das expressões carismáticas. Nós abandonamos o anúncio do querigma para ficar falando do quê? De maldição hereditária, de libertação, de... Nós trocamos o Pelas conteúdo... manifestações carismáticas. Nós trocamos o conteúdo da pregação por uma série de outros temas. Olha, até o tema do avivamento, que é um tema belíssimo. Claro. Nós falamos muito de avivamento em detrimento da pregação de Jesus Cristo morto e ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Eu digo a você, quando nós pregamos o Nazareno, que morre, que ressuscita e que batiza no Espírito Santo, quando essa mensagem é gritada pela igreja, o coração do Pai estremece. Porque a oferta do Filho e o coração do Pai se derrama. As pessoas são regeneradas quando ouvem o anúncio. Aí Paulo diz, fides ex auditur. A fé vem do ouvir. Exato. Ouvir o quê? Este anúncio. E este assim, anúncio. É isso. Eu queria colocar uma coisa bem importante. Quem teve Isso que você está falando é isso, Fernando, né? Quem teve um verdadeiro encontro... Gente, quando você encontra o amor da sua vida, você não quer deixá-lo. Então, quem teve um verdadeiro encontro com Cristo, e aí você pode se avaliar, você não deixa mais. Você pode andar, você pode cair, você pode andar por caminhos, você não pode deixa ir que para todo longe. mundo conheça ainda, né? Não é que você vai ficar santo, não, esquece isso aí. É o primeiro encontro, é o primeiro batismo, mas e aí que você está começando, na verdade. O negócio começa ali, é só o começo. Nossa, mas eu parei de cometer pecado mortal. Ah, que bom, chegou no zero. Que bom, Parabéns. chegou no zero. Exato. Né? Eu não cometo mais adultério, parabéns, chegou no zero. Agora nós vamos começar tudo. Agora que vai começar a vida cristã. É o encontro, tá? É o encontro com uma pessoa. E aí, depois, se for verdadeiro, é isso que eu estava falando. Você não volta atrás e você vai. Agora, o que está acontecendo com o anúncio hoje? Já que a gente está falando de crise na evangelização. Exato. Anuncia-se o amor de Deus, pula o pecado de conversão e vai vai para manifestações dos carismas. Qual que é o anúncio que os apóstolos faziam? Aquele Jesus que morreu, que deu a vida, ressuscitou no terceiro dia, portanto, convertei-vos. Abandonai os vossos pecados. Esse é o anúncio. Mas só que se a gente mandar as pessoas se converter hoje e abandonar o pecado, nós somos do mal. Exatamente. O certo vira o errado. Você sabe que isso que a Drica está falando só para... Porque era uma coisa que... Por esses dias eu estava conversando, a gente conversando sobre essa questão com um grupo aí de amigos, e a gente conversando sobre essa questão da evangelização, exatamente. E aí rolava aquela conversa do tipo assim, então, mas eu preciso respeitar que a religião do outro também prega coisas boas, prega o amor, prega a paz, prega fazer coisas boas. Mas não salva. Exatamente, não salva e não prega uma pessoa que morreu por você. Que aí entra exatamente isso que a Drica está falando. Quando você faz essa experiência de Deus, você descobre literalmente quem você é, para que você veio, para onde você vai, e que não é simplesmente algo bonzinho para você fazer pelos outros, é a tua vida, é a tua salvação. Não é um homem que veio para falar assim, sejam bons simplesmente, façam coisas boas. Não, é um homem que veio, sendo Deus, que se submeteu a essa humanidade para amar, para ser amado. Mas eu não sei qual que é a continuidade aqui, mas tem uma pergunta aqui para você, nosso chat. Eu só queria comentar, esse que estava falando, você fala do amor de Deus e pula para as manifestações carismáticas e por aí vai.
Você sabia, meu irmão querido, que está assistindo, mais de 124 pessoas Glória a Deus, nós participando aleluia. conosco. Você sabia, né, tem pessoas que baseiam a sua evangelização na frase Jesus te ama. Você sabia que essa frase não existe na Bíblia? Não. Você procura Jesus te ama. Eu não existe, viu? Só estou confirmando. Eu sabia. Procura Jesus te ama. Mas você está dizendo que Jesus não ama? Não, ele ama. Claro que ele ama. Ele nos ama tremendamente. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho. A questão aqui não é, o amor ou a falta de amor. Jesus ama. A questão aqui é o modo como a igreja apostólica pregava. A igreja apostólica não era uma igreja de melzinho na chupeta, entendeu? Ah, Deus te ama do jeitinho que você é, não importa o que você já fez. Não. Aí, o anúncio era... Deus te ama do jeito que você é. Tá? O anúncio era o seguinte. O anúncio era o seguinte, olha, a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra todo tipo de impiedade dos homens. O mal, né, o mal tomou a terra. Mas Deus teve misericórdia e nos deu um Salvador. Então, se você se arrepender dessa condição onde você está e invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. A pregação era uma evangelização de Jesus Coach, a né? pregação, linha. é uma pregação de arrependimento. Sim, de arrependimento. Arrependei-vos, falou Pedro. Cada um de vós seja batizado. João Batista. O primeiro que veio e falou: arrependei-vos, o reinado dos céus está próximo. Não é? Eu estava no encontro de evangelização esses dias aí, fiquei assim impressionada com o número de pessoas que não tinham ideia do que era pecado mortal e pecado venial. E eles estavam todos ali para receber a cura através daquela pessoa que tinha aquele dom. E doutrina nada. Eu até vou até falar aqui, vou aproveitar para divulgar. No meu Instagram, viu, gente? @dricadamo, eu fiz até uma enquete lá. Você sabe a diferença entre pecado venial e pecado mortal? Eu estou querendo saber de verdade se as pessoas ainda sabem isso ou nunca souberam, não é? Porque a pessoa hoje, infelizmente, nós, dessa espiritualidade carismática, vou dizer assim, estamos levando as pessoas a ter uma fissura. Sabe o que é fissura? A pessoa não pode viver sem. É uma fissura por manifestações carismáticas. É exatamente isso que o protestantismo vive, e é por isso que algumas pessoas falam da Igreja Católica como uma imitação do protestantismo, mas essa pessoa que fala também está errada. Porque não conhece. Precisa ter a manifestação carismática, existe para mostrar a glória de Deus nas pessoas, as curas, as libertações e todas as coisas que acontecem, e isso é da nossa Igreja Católica. Agora, nós é que somos responsáveis por pegarmos as pessoas, levarmos essas pessoas a um conhecimento verdadeiro de fé, para não achar que Deus só se manifesta assim. Então, não é um relacionamento isso. Isso não é relacionamento. Isso é me dá aí que eu estou precisando. Isso é fila de SUS, isso é fila de INSS, isso é fila de Bolsa Família. Me dá que eu estou precisando. A igreja não é assim. Exato. O anúncio não deve ser esse. Exato. Aí volta de novo nessa questão do tripé, né? Se eu não tenho um anúncio, mas aí eu não formo, se eu não alimento, se eu não dou dos sacramentos, aí tudo fica perdido, tudo fica só pela metade, né? Sim. Fernando, tem pergunta aqui para você. Eu tenho duas colocações importantes para a gente fazer, e aí nós vamos cometer. Estou vendo que tem várias perguntas aqui. Várias. Duas colocações, tá? Importantes. O Samuel apagou, mas eu li a sua pergunta, Samuel. Eu quero responder. O que ele perguntou? Ele perguntou por que nós afirmamos que não salvação. existe salvação fora da Igreja Católica. Tá. faço Ótima pergunta. questão, Obrigada, muito querido. importante sua pergunta. A do Vanderlei você também viu? Eu vi também. Ótimo. Tá? Ele pergunta do processo sinodal. Você tem, por um lado, quando você foca, por exemplo, na liturgia, na celebração, e você menospreza o querigma e a caridade, por um lado, você pode ter uma igreja de pessoas que desconhecem a fé e começam a receber os sacramentos sem ter noção do que estão recebendo, que é o que mais acontece com a igreja, mas tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda são aqueles que têm grande conhecimento. Aliás, são muito sábios, mas eles focam totalmente, né, no amor à liturgia
e eles menosprezam o querigma e menosprezam a caridade. É aquele ultra-tradicionalismo. O ultra, aquele que é uma pessoa que é cheia, né, de rigorismos e cumprimentos das rubricas do missal, mas não ganha um perdido. O evangelho pra dele Deus. é segundo Santo Agostinho. Não tem zelo por salvação, ele não tem a capacidade de parar alguém num ponto de ônibus e fazer um anúncio. Porque o negócio dele é lei, ele é um fariseuzinho, entendeu? É a outra possibilidade. Agora vamos para a terceira parte do nosso tripé, e aí a gente discute aqui, né? Quando você menospreza o anúncio, você menospreza o anúncio, você menospreza a celebração dos divinos mistérios, e você quer apenas servir de modo caritativo. Exato. O que você tem aqui? Você tem a teologia da libertação. Exato. Pronto. Teologia da libertação. Você tem. E, escolheu só uma parte ali. E desculpa, se você jogou fora isso daqui, também, né? você não tem mais caridade. É o que nós falávamos agora há pouco. Não tem mais caridade. Assistencialismo. É assistencialismo, é filantropia. Né? Eu vou falar uma coisa para chocar você. Sobre a caridade. Não existe caridade fora do cristianismo. Uau! Isso é forte. Por que alguém vai perguntar, mas por que Meu você está Deus, dizendo que não mas existe a caridade é algo que pode existir em qualquer lugar, em qualquer religião. Pois é, não. Eu não duvido que qualquer pessoa possa amar. Sim. O Eu bem não pode duvido existir. que qualquer pessoa possa Fazer o bem. fazer o bem. Exatamente. Eu não duvido que qualquer pessoa, por interesse pelo outro, né, por amor pelo outro, possa fazer. É que caridade não é isso. E aí nós temos que definir Explica. caridade. Define a caridade primeiro. A caridade é o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A caridade é Cristo. Cristo é a caridade do Pai. Não existe caridade sem Cristo. Entendeu? Então nós precisamos definir. Os espíritas fazem filantropia. Os espíritas estendem a sua mão amorosamente pelos necessitados, é lindo, é belo. Ateus podem fazer isso, budistas podem fazer isso. Agora, quando nós católicos, nós cristãos, definimos caridade, nós não estamos falando disso. E esse é o problema. Quando você esquece o anúncio e você esquece a dimensão litúrgica dos divinos mistérios, você não entrega mais caridade. Se você não dá a oportunidade a essa pessoa que é destinatária da tua ajuda, a possibilidade de conhecer seu Senhor e Salvador, você não está fazendo caridade. Agora, uma coisa legal. Sabe por que você, de repente, está aí questionando? E é isso que nós estamos tentando dizer para você. Exatamente esse ponto. Porque você não conhece a fé católica. Entende? Porque se você conhecesse, eu estou falando com todo carinho e todo amor mesmo. Porque um dia eu também não conheci. Um dia eu também estava ali só nas manifestações carismáticas. Então, se você conhecer, você vai falar, Você vai entender por que a igreja, só na Igreja Católica tem a salvação. Por que não existe caridade fora de uma pessoa que teve uma experiência com Deus. Não é? Então, assim, é exatamente esse o nosso papel aqui hoje. Né? Falar para você que, para você levar essa evangelização, é claro que você não precisa ter livro todo São Tomás de Aquino. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Teológica, não é isso. Mas, ao menos, saber, primeiro fazer a experiência, receber o Espírito Santo, fazer a experiência, ter um encontro pessoal com Cristo, porque você não pode falar de alguém que você não conhece, que você nunca experimentou, que você não foi tocado por Ele, que você não... E ter, ao menos, a base do conhecimento da fé. Né? Tem coisas que vai ser no caminho, né, Fernanda? Porque senão mesmo todo católico... Eu acho que hoje em dia é muito comum, né? Mesmo os católicos fazerem filantropia. Sim. E não a caridade em si, exatamente porque não tem católicos anúncio, nos julgam. É. Católicos, irmãos na fé. Estão julgando outros irmãos na fé. Sim. Porque uns querem defender a teologia da libertação e outros estão dizendo, com razão e com verdade, que a teologia da libertação é uma heresia. Não é doutrina católica. Exato. Não é doutrina católica. Quem defende a teologia da libertação, também falo isso com todo carinho e amor, é porque não conhece a doutrina católica. Exatamente. Olha, gente, para que não fique confusão na sua cabeça, qualquer pessoa humana é capaz de amar e de fazer um gesto de amor. Qualquer pessoa humana, não precisa ser cristão para amar.
Nós estamos dizendo que Cristo é o que oferece caridade. Então, para que você entenda o que eu estou falando, você precisa ler 2 encíclicas. Você tem que ler Deus Caritas Est e você tem que ler Caritas in Veritate. Quando você lê Caritas in Veritate, você vai perceber que caridade e verdade se reclamam. Se você tira a verdade, você não tem mais caridade. Sim. Né? Então, neste sentido, a ação é caritativa quando ela entrega, junto com o gesto de cobrir as necessidades temporais do outro, você também entregar Jesus para essa pessoa. É isso que nós estamos fazendo. Aí você vai Ok? falar assim, ó, mas então quer dizer que eu tenho que estudar para eu poder anunciar Jesus Cristo? Eu tenho que ser, então, uma pessoa, sabe, fazer todos os cursos, ler todos os livros, todas as encíclicas para eu anunciar Jesus Cristo? Não é isso que a gente está dizendo para você. Primeira coisa que você precisa ter é a experiência com Ele, porque os apóstolos tiveram, foi só isso. Não é? Eles não tinham encíclicas, eles não tinham o catecismo da Igreja Católica, eles tinham Cristo. Se você Eles tiver conheceram Cristo Ele de verdade. verdadeiramente, se você tiver experiência com Cristo. Mas tá, como é que é isso, dessa experiência com Cristo? Peça e você terás. É simples assim? Simples assim. Peça e você terás. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. Queridas, nós temos 13 minutinhos. Vamos olhar perguntas? Vamos olhar Por perguntas? favor, por favor. Eu vou começar pela do Samuel. E aí a gente avança, tá? Ok. Samuel fez um questionamento, ele apagou. Eu imagino que nós temos muitos evangélicos assistindo. Que nós hoje, amamos. né? É muito, quando a gente fala protestantes e protestantismo, é sempre difícil e injusto, porque é um mar de diferenças. Né? Um anglicano é completamente diferente de uma pessoa da Igreja Internacional da Graça. Exato. São mundos diferentes. Então é sempre muito injusto. Mas vamos lá. Mas não tenha como ofensa, não. tá? É uma coisa generalizada, mas não é para você de forma especial. Mas também está aqui para aprender. Exato. Então, E nós somos católicos. Nós temos que Você anunciar veio, a verdade. Nós estamos falando disso. Você está assistindo um podcast católico. Exato. Tá? E nós somos de fato. Mas nós chamamos. Então, assim, não existe salvação fora da Igreja Católica. O que nós estamos querendo afirmar com isso? Vou te ajudar a entender. Paulo apóstolo. Primeiro que não somos nós que afirmamos isso, né, Fernando? Não. Só para deixar bem claro aí. Não é uma ideia. Não é uma ideia. Paulo apóstolo está indo para Damasco. Cai. E aí Jesus diz para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta que eu faço para você é a seguinte: Paulo estava perseguindo quem? Jesus já estava. Jesus já tinha subido aos céus. Paulo estava perseguindo a igreja. Exato. Jesus estava dizendo para ele: Paulo, a igreja sou eu. Exato. Quando você persegue a minha igreja, é a mim que você persegue. Tamanha é a experiência de Paulo a respeito de Cristo e a igreja, a compreensão de Cristo e da igreja, que Paulo, quando vai definir a igreja, a define como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, para que você possa pertencer a Cristo Jesus, para você ser enxertado na salvação de Jesus, você vai entrar no corpo dele, que é a igreja. Portanto, o meio para receber a salvação de Cristo Jesus é a incorporação no corpo místico, que é a igreja. Sem isso, você não consegue receber a salvação de Jesus. Portanto, não tem salvação fora da igreja. Essa é eu estou de um modo muito resumido. Muito resumido, e assim, às vezes pode doer um pouquinho, mas acontece que não tem como falar não tem outra teoria, sabe? Não existe outra, não tem, porque essa é a verdade. E não foi a gente que inventou. Né? Então, mas acho que a gente... até para quem é católico, né, Thierry? Se você sabe disso, é a minha igreja. Não se choque e vai dizer o seguinte: você vai amar mais a sua igreja. Você vai ter, nossa, a minha igreja, é isso então? É isso tudo? É isso tudo, minha gente. E por isso nós estamos convocando, não é? As pessoas a ter essa experiência. Acho que a gente só não pode esquecer assim, sempre da questão de toda a misericórdia que existe em Deus e de que o Espírito sopra onde quer. Isso é uma certeza que nós temos também. Porque senão, de repente, parece que a gente está falando aqui, se
você não é católico, então você está condenado a algo, e não é isso que a gente está o querendo Espírito explicar sopra onde aqui. quer, mas ele não é esquizofrênico. Ele não vai soprar duas revelações, Não. duas doutrinas. Não, é só uma. Nós estamos dizendo que a igreja é a porta de salvação para todos os homens. Sim. Exato. Todos os homens. E de que dizer, mas a pessoa viveu aqui e ela não foi católica. Certo que ela está no inferno? Não. Certo não. O Senhor disse que nós seremos julgados de acordo com nossas obras. Agora, só é possível a esse não cristão entrar nos céus porque uma porta foi aberta. Não existia essa porta. Uma porta foi aberta. Que porta é essa? O sacramento da salvação. O corpo de Cristo. Que veio, né? Que é A igreja. A igreja. Entendeu? Então, se um hindu, só para ver se eu vou traduzir de uma forma mais fácil, vamos ver se fica, senão você tenta, vamos tentando. Se um hindu que está lá na religião dele nunca teve a oportunidade de ter um anúncio de Cristo, da igreja, morre. Ele está condenado? Quem é que sabe, minha gente? Isso aí é um mistério de Deus. Agora, se ele for salvo, ele foi salvo porque Cristo desceu, morreu, ressuscitou, enviou a igreja e existe o corpo de Cristo, que é a igreja, entendeu? Exato, é isso aí. Entendeu? Deu para entender? Perfeito. Quais são as outras perguntas, Shelley? Nossa, tem tanta gente E o aqui bom hoje. samaritano? Tem O que muita tem gente ele? aqui. Gente, eu quero agradecer vocês. Estamos aí com quase Eu 150 entendi. pessoas online aqui. Ah, não, fantástico. Eu entendi. Pelo amor de Quantas? Deus, quase 150 pessoas online com a O meu tem gente. 151. Muito obrigada. Aqui o meu, Aí Tá atrasado, seu eu vou ouvir de novo, porque a minha internet não é a melhor aqui, porque eu E o ouvi bom do nosso sama- diretor Jesus, né, a parábola do o bom samaritano. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que Samaria faz parte né, das 12 tribos. Entendeu? Eles creem, embora seja um povo dissidente, embora seja um povo pecador, temem e esperam o Messias. É só ver o encontro de Jesus com a samaritana, eu sei que deve vir o Messias. Então, o bom samaritano aqui não é uma pessoa sem Deus. Né? Porque eu falei que... Eles foram separados por uma questão política, alguma coisa desse tipo que Exato. aconteceu lá. Eu não sei completamente, mas eles também fazia parte do povo de Deus. Exato, sem dúvida. Só Eles pra- eram do Reino do Norte. Exato. Tá? Então, começa por aí. Né? E aí Jesus fala de um bom samaritano. Né? E o bom samaritano é figura do próprio Jesus. Né? Então, não é um pagão sem Deus, né? Exemplo de caridade. Não é isso que Jesus está colocando aqui. E aí eu quero, de novo, todo ser humano é chamado para amar, pode amar, e, de fato, na maioria das vezes, ama. Uhum. Mas eu estou distinguindo isso de caritas. Caritas é outra realidade. Caritas é Cristo. Sim, sim. É bom ficar claro, porque até aqui nas mensagens de vocês dá para ver que tem algumas dúvidas em relação a isso, mas é exatamente essa a explicação de que Caritas é a pessoa de Cristo, é essa salvação. Sim. E, Fernando, voltando lá na pergunta do Vanderlei, Vamos sobre ver. a igreja sinodal, consegue Sim. responder para ele? Eu não consigo responder você. Sinceramente, Vanderlei, não consigo. Eu confesso que eu estou aguardando o que vai virar. Eu não sei, né, essa iniciativa do Papa Francisco, a ideia dele é favorecer a evangelização, a ideia dele é favorecer a participação, né? Mas eu confesso para você, eu não vou aqui me lançar a falar de algo que eu não conheço. Eu estou aguardando para ver, eu confio que Jesus é o Senhor da igreja, que o Espírito Santo vai guiar a igreja, né? E aí eu quero ver como que vai se dar o processo sinodal e eu quero ver os frutos do processo sinodal. Hoje eu não sei opinar, de verdade. Tem uma questão aqui bem interessante, nem sei se a gente vai ter tempo, mas eu vou tocar no assunto aqui. Fala. Qualquer coisa a gente encerra, não tem o que fazer. Do Reginaldo Aparecido, ele está dizendo que ele conversou um dia com um irmão traficante, Achei que lindo dava também. muitas cestas básicas, mas ele falou, mas você está dando cesta básica para uma e está destruindo a vida dos outros aqui. É uma situação muito delicada, não é? Mas a gente não conhece, não sabe como é que essa pessoa foi parar nessa vida de traficante, né? Como é que ela chegou ali.
Não estou justificando o tráfico, pelo amor de Jesus Cristo, tá? É um erro, é um pecado, é um pecado mortal, é um erro, tá? Rompido com Deus, mas a gente não sabe as circunstâncias. Jesus disse que as prostitutas e os publicanos nos precederiam no reino dos céus. Outra hora a palavra vai dizer: a caridade cobre uma multidão de pecados. Quem sabe isso daqui não vai servir para interceder por ele lá na frente, não é? Eu também conheci muitos traficantes nos bairros que eu morei quando eu era adolescente. E, de fato, eles eram pessoas que faziam o bem a muitas pessoas, mas não é caridade, não está fazendo em nome de Cristo, não tem conhecimento. Se ele tivesse um encontro pessoal com Cristo, ele deixaria de ser traficante, ele se converteria. Então, ele não houve essa conversão nele. Mas é uma situação, essa situação, que é uma situação delicada, é uma situação que está completamente abandonado na misericórdia de Deus, na mão de Deus. O que nós temos que fazer é anunciar Cristo para ele, falar: irmão, sai dessa vida, você está no erro, é o que cabe vem para cá. Né? Exatamente, é o que cabe a nós. E aí, rezar, né? A nós não cabe nenhum julgamento, né? Você sabe o que é interessante? Olha só, nós estamos divulgando um congresso sobre nova evangelização e missões. E nesse momento, o número de inscrições é baixo. Vamos aumentar, gente. E olha que interessante, e nós estamos fazendo uma live sobre isso, e a live está bombando, e as pessoas fazendo um monte de perguntas. Por quê? Porque agora elas estão entendendo a ramificação desse tema. Aonde eu esse acho que as tema pessoas vai. estão cansadas também do que está vendo na igreja. Exatamente. Vamos rodar o VT, Fernando, por causa do tempo? Não, então, não tem? Não tem. Então mas eles eu vou mostrar para vocês o site. Olha. Vamos lá no início. Ó, Congresso Online de Nova Evangelização e Missões Donec-Vênias. O que significa Donec-Vênias? Até que ele, Cristo, venha. Né? Donec-Vênias é uma expressão da liturgia. Né? Mortem tuam nunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur Donec-Vênias. Até que venha. Data, isso é importante falar de bastante. 29 de novembro a 5 de dezembro. A inscrição está disponível agora. Você entra aí no site. O site é CONEM, C-O-N-E-M, CONEM. Por que CONEM? Congresso Online, Nova Evangelização e Missões. CONEM. Com M no final. .online. CONEM.online. Você entra, vai cair nesse site. Você faz a sua inscrição. Quanto custa, Fernando, para fazer essa inscrição? Nada. O congresso é totalmente gratuito. Você vai ter uma semana de palestras, de pregações completamente gratuitas. Vamos mostrar um pouquinho. Para vocês. Vamos mostrar. Aí tem um vídeo. A gente não consegue mostrar esse vídeo agora para vocês. Mas lá no Eu queria que vocês assistissem esse vídeo. É 3 minutinhos, mas ele é impactante. Aí você tem ali o botão para se inscrever, beleza? Pode se inscrever agora. E aí nós temos os palestrantes. Vamos mostrar alguns dos palestrantes. Padre Douglas Pinheiro, nosso querido. Nossa, Padre Eduardo, Padre Bruno, Otênio, José Eduardo. Ralph Martin, pioneiro da renovação. Bruno Otênio, Gustavo Abadi, Dom Adair, nosso querido Dom Adair. O Pedro Augusto. Pedro Augusto, meu fã. Está ali. O Diácono Luizinho, o Salvatore Martinez. Nós temos pregadores do mundo ali. Brother James, o irmão James Sheen, da Coreia do Sul. Peter Herbeck está ali. Lázaro Praxedes. Padre José Eduardo. Padre Bruno do Espírito Santo. O professor Clístenes Hafner, que ajuda no Brasil Paralelo e tudo isso, vai estar falando. Professor Felipe Aquino. Professor Felipe Aquino. Estou demorando para achar. Monsenhor Capelã. O professor Rafael Brito também vai estar aí professor com Rafael a gente. Brito. Né? Enfim, nós vamos tratar ao longo de Nosso 5 querido dias, Fernando Nascimento também é um dos nossos pregadores. Por favor, dá umas patacas, dá uns tiros aí também. Umas palestras. O que é interessante, meus irmãos, é que nós vamos tratar esse tipo de temas e vamos aprofundar temas sobre nova evangelização e missões. Vamos falar do conteúdo da missão. Nós vamos falar, por exemplo, Drica, de todas as missões que foram bem-sucedidas na história da igreja. Ai, coisa linda. Vamos falar dos monges missionários, São Patrício, Nossa, São eu Bonifácio, adoro, Santo amo Cirílio essas e Metódio, sabe?
esses homens. Depois nós vamos falar dos dominicanos, Gente, se a dos gente conhecer franciscanos, esses homens, dos jesuítas. você vai ver como é que tem que ser a nossa evangelização, Exatamente. né? Ai, Essa coisa é a ideia. linda. Os Rapidinho, vicentinos. deixa eu só falar para a Adélia aqui, que ela pergunta que horas que vai ser o congresso. Adélia, se inscreve, porque todas as informações vão ser passadas por e-mail depois, né, Fernando? Exatamente. E o congresso é o seguinte, sei lá, segunda-feira, primeiro dia, libera as pregações de segunda e você assiste a hora que você quiser. Pode assistir depois. Né? Exatamente. As pessoas, elas vão estar disponíveis, você assiste quando você quiser. Ai, gente, passou voando. Passou. Muito rápido. Glória a Deus, beijo no coração de todo mundo. A gente está indo embora, quarta-feira que vem a gente volta Sim. com um tema Eu estou bem vendo, legalzinho. Drica, eu estou vendo aqui que tem muitos irmãos ainda questionando esse negócio Ô, gente, eu não tô vendo, salvação fora a salvação tá. na igreja, fora da igreja. Eu quero citar, eu tenho, a gente pode fazer um tema aqui sobre isso. Acho que seria bem legal. Eu tenho um artigo num blog chamado Sobre a Rocha de Pedro. Joga Gente, lá. o primeiro metanoia que a gente fez aqui, a igreja Foi salva? Nós fizemos no Metanoia primeiro? Foi Olha aqui, lembra esse tema? Você está lembrado? Eu estou lembrando mais ou menos assim, a igreja salva? Eu acho que é isso o tema, assim, é uma pergunta. Procura aqui os metanoias anteriores que você vai achar. Brasil Cristão também já falou desse tema. O Dom, Tá no o Dom José Francisco não falou disso com a gente? Eu acho que sim. Então, agora que eu Dom me José lembro. Francisco. O Metanoia com Dom José Francisco. Foi a igreja salva? Foi. Gente, joga lá, Rede Século XXI, Metanoia. A igreja salva? A igreja salva. Alguma coisa E assim. aí, eu não quero que você... Eu não quero que você mude a sua opinião. Eu quero que você entenda... Eu quero. Eu quero, lógico, verdade, obrigado. Não é essa a questão. Eu quero que você entenda qual é o ponto de vista, qual é por que nós afirmamos isso. Por que nós afirmamos isso de modo Questione. veemente. Então, Eu quero porque eu te amo, viu? Não, É só questione por isso. porque... Da mesma forma que a gente pede Cristo, que era o que a Drica está falando, nós encontramos, quando nós questionamos e buscamos a verdade, é ela que nós encontramos. Exato. Então, se essa é a sua dúvida, Eu acho vá. muito legal essas dúvidas, se forem sinceras, não só para instigar, só para ficar, né, enchendo o saco, Exatamente. mas se for verdadeiro mesmo, é muito bom, gente. Não tenham medo de fazer perguntas, porque elas levam às respostas. Sim. O mundo, com resposta não serve para nada. A pergunta é que vai trazer a resposta para você. Então, fica com a pergunta que Nossa ela vai equipe levar já você pro caminho. colocou aqui o link Nossa desse equipe já está mandando a tema. gente embora, que o anjo Já. está desesperado lá. A Igreja Salva, eles já colocaram aqui. colocaram? Vamos dar o nosso boa Obrigada. noite, então, para encerrar o nosso Boa noite. Metanoia de hoje. Beijo do gordo. Beijo, gente. Boa noite. Até semana que vem. Fiquem Tchau, com Deus. gente. Valeu, Deus gente. abençoe. Tchau, tchau. Deus Deus abençoe. lhes Tchau, pegue. tchau.